meus caros irmãos e irmãs, na pessoa de Jesus Cristo e em sua mãe, a Virgem Santíssima, esses dois amores que não podem ser esquecidos por nós nem desassociados. Hoje eu vim refletir com vocês a respeito de uma preocupação eclesial, que é a grande expansão de teorias, de fábulas teológicas sobre o céu, sobre Deus, sobre Jesus, sobre Maria, sobre os santos, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a Eucaristia. Por que eu chamo de fábulas teológicas? Porque essas ideias, elas não procedem do magistério da Igreja. Elas vêm acompanhadas de muito brilho, de muito paetê, vêm acompanhadas de muita ilusão, por isso que eu chamo de fábula teológica. Quando nós pegamos um livro sobre uma questão doutrinal como a Eucaristia, como a existência do céu, a existência do purgatório, do inferno, como a própria questão da fé, nós precisamos levar em consideração 4 coisas. Primeiro, quem é o autor? De onde ele procede? Mesmo que seja um sacerdote, uma religiosa, um bispo ou um leigo. Se tem conhecimento para estar escrevendo sobre o assunto. Segundo, qual é a editora? Mesmo que seja uma editora católica. Porque agora muitas editoras católicas estão editando livros de diversidade, de pluralidade, levando em consideração a diversidade ideológica. Essas editoras, elas não têm mais compromisso com a fé católica. Elas fazem parte do mercado editorial nacional e internacional, muito embora se apresentem como editoras católicas. Terceiro, o autor ou autora do livro tem vivência pastoral, eclesial do que está falando? Ou é o chamado filósofo de longe, o teólogo que vê de longe? E eu coloco como quarto, mas deveria mesmo ser até como primeiro, se o que o autor ou a autora está dizendo sobre o céu, o purgatório, os santos, a comunhão, a intercessão de Maria, enfim, diverge do ensinamento doutrinal do magistério da Igreja. Porque, ultimamente, quando nós vamos numa editora católica, numa livraria católica, há uma diversidade de assuntos, há uma diversidade teológica, há uma pluralidade teológica que atinge inclusive a teologia, que atinge inclusive a liturgia e que fala de coisas que não são inerentes à fé católica, que não são, digamos assim, ressonância do pensamento da Igreja. Compramos aquele livro, começamos a fazer o seu estudo e daqui a pouco, imaginem, um livro publicado por uma editora católica está me fazendo desacreditar da existência de Deus. Está me fazendo desacreditar que Jesus realmente viveu historicamente na Terra. Ou o que é pior, me levando a sobrenaturalizar o inferno, o purgatório, as chagas de Cristo, ou seja, a ultrapassar os limites da nossa consciência tão reservada com relação aos limites da fé. Daqui a pouco eu estou gerando dentro de mim um fanatismo com as chagas de Cristo, com a sua morte na cruz, com a sua segunda volta, com o terceiro segredo de Fátima, com o uso e abuso de sacramentais, com a oração do rosário, com as pseudo-aparições de Maria em determinadas nações, sem a preocupação de consultar na fonte, ou seja, no Vaticano, se tal aparição está em voga ou se já foi descartada pelo magistério da fé. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós temos tantas pessoas perdidas na fé, porque entraram no famoso pluralismo religioso e o que é pior, dentro da própria Igreja Católica. A pessoa se diz católica, mas ela frequenta uma igreja evangélica. Ela vai numa videira da vida. Ela faz estudos com testemunhas de Jeová. Uma pessoa se diz católica, mas frequenta o espiritismo, o budismo, para os quais Jesus é apenas um ser iluminado, Maitreya. Pessoas que se dizem católicas, mas acreditam em numerologia, acreditam na força do nome e sobrenome para acrescentar letras, para impor ao corpo tatuagens,
com significados esotéricos do Egito. Para acreditar em signos, ali está aquela senhora que reza o texto todo dia, que não perde um programa desses padres católicos, mas ela não perde o que o horóscopo do dia está dizendo. E quando ela se apresenta em público, até no meio de cristãos católicos, ela diz: eu sou aquariana, eu sou geminiana, eu sou de Capricórnio, eu sou de Peixes, é por isso que eu sou assim, é por isso que meus procedimentos são esses, porque eu sou de determinado signo. Então essas pessoas, elas se dizem católicas, mas elas não são apostólicas, elas não são romanas, porque lhes falta o eixo principal da fé, que é a fidelidade doutrinal. Caros irmãos, sem a fidelidade doutrinal, nós não vamos a lugar nenhum. Ficaremos perdidos entre uma missa e outra, entre um assunto teológico e outro, entre uma divagação e outra. Porque a pessoa que está no pluralismo irresponsável da fé não tem como estabelecer o seu crescimento no segmento da pessoa de Jesus Cristo. Se eu nem sei quem ele é, sua missão, qual a sua infinitude, o seu mistério trinitário na terra, o plano salvífico da minha salvação e da humanidade inteira, in persona Christi, eu desconheço qual seja o objetivo do seu sacrifício cruento na cruz e incruento na Santa Missa. Se eu não entendo o discipulado, a pessoa de Jesus, da pessoa de Jesus, como é que eu posso crescer na fé dele? Como é que eu posso amar a Igreja Católica se eu não conheço os seus rudimentos, os seus fundamentos? E agora me vem ali um irmãozinho de uma seita fundada por homens me dizer que Constantino é o fundador do catolicismo, e eu não sei nem quem foi Constantino. Eu já estou acreditando e assinando embaixo e mudando de religião. Então, meus caros irmãos, fica difícil evangelizar assim. Falta aquele conteúdo, né? Falta aquele básico do básico que eu falo aqui. Então hoje eu estou lhe chamando e convidando a refletir comigo sobre as fábulas teológicas. Tenha muito cuidado com determinados livretos, até vendidos em livrarias católicas, mas que não estão de acordo com a doutrina católica e nem com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O meu Papa não é mais Bento XVI. O meu Papa é o Papa Francisco. O que sai disso aqui é heresia. O meu respeito à pessoa do Papa emérito, ele se reveste de uma gratidão muito grande, de um respeito muito grande pela pessoa que o Papa Bento XVI é. Não que foi, que é. Mas o meu sumo pontífice é o Papa Francisco. Tem comunidades aqui em Fortaleza dizendo abertamente que o seu sumo pontífice é Bento XVI. Isso é heresia. Isso é ruptura com a atual igreja. E se é ruptura com a igreja, não é mais igreja católica, apostólica, romana. Mas você pode dizer católica, cearense, mas nem apostólica. Tem comunidade dizendo que não aceitam o pontificado do Papa Francisco. Isso é ruptura. Isso é heresia. E tem católicos sem o mínimo de base, sem 1% de conteúdo de conhecimento doutrinal, que aceitam essas ideias e divagações que só terminam no erro, no perder a fé e levar todos para a iniquidade. Então, eu hoje quero pedir a cada um de nós muito cuidado com as fábulas teológicas. Muito cuidado com as doutrinas que não estão no conteúdo de fé da igreja. Ouçamos a igreja. Ouçamos as conferências episcopais de nosso país. Ouçamos o arcebispado de nossa cidade, o bispado de nossa diocese. Ouçamos nossos sacerdotes. Porque, do contrário, nós vamos cair numa confusão mental e psicológica religiosa que só vai prejudicar o crescimento natural da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe. E atenção, muita fidelidade a Cristo e à Igreja. E o abraço fraterno do irmão Emanuel Maria, consagrado da Comunidade Católica Mariana, Christus Dominus.